A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Este episódio é especial. Perguntamos à escritora Maria Valéria Rezende se podíamos transformar um de seus contos em um episódio deste humilde podcast. Ela gostou da ideia e disse que sim, com apenas uma condição: divulgar a sua lojinha virtual, link na descrição. E saiba que você estará comprando os livros autografados diretamente da autora. Aproveite o seu conto Lamento para Harpa e Tuba, dela que é, e isso eu digo com muita confiança, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, Maria Valéria Rezende. Boa leitura! Lamento para Harpa e Tuba, de Maria Valéria Rezende. Abracei tio-tenente com força e não pude mais conter-me quando ele murmurou ao meu ouvido: "Ai, minha filha, apagou-se a luz da minha vida." Fugi do cemitério quase correndo, espantada e meio envergonhada da violência dos meus soluços, da abundância das lágrimas que escorriam sob os óculos escuros. Deixei passar um ônibus que me servia. Chorava ainda. Seria uma profanação meter-me então naquela coisa prosaica, chocalhante e barulhenta. Fui caminhando sob as árvores da avenida e deixei que lembranças quase inteiramente apagadas de um mundo já longínquo viessem à tona e retomassem cores. Como é possível que tia Lucinda, que jamais quis e nem soube entristecer ninguém, tenha morrido assim, antes de tio-tenente, deixando-o tão sozinho e desolado? Esperou por tanto tempo que ele lhe aparecesse na vida, porque não podia esperar também que ele se fosse? Não sei porquê, acho que isso é que seria o certo, e não o que aconteceu. Com certeza ela sofreria também, se ele morresse primeiro. Mas ela tinha uma espécie de imunidade que a defendia de toda sorte de mal. Deve ser tudo fantasia minha, essa ideia de imunidade da tia Lucinda, que me ficou do tempo em que éramos as suas queridinhas, eu e Mariana, minha prima gêmea, nascida no mesmo dia que eu, minha inseparável, apesar de irmos a colégios diferentes porque juntas éramos insuportáveis. Tia Lucinda não achava, esperava alegre os fins de semana, quando nos despejavam no casarão de meus avós à beira-mar, junto com um bando de irmãos e primos, para que nossos pais pudessem respirar. Ah, felicidade daqueles sábados! Mal tomávamos a bênção dos avós com um beijo distraído, subíamos correndo para o quarto de tia Lucinda, que nos esperava cheia de surpresinhas, presentinhos, rebuçados. Por que será que não existem mais rebuçados, daqueles enormes e escuros que vinham envoltos no papel branco com um retrato azul de Camões a bico de pena e demoravam horas para derreter na boca? O grande quarto de tia Lucinda, na esquina da casa, tinha uma janela enorme dando para a praia e outra voltada para a rua, sempre ensolarado ou transformado em observatório privilegiado para se apreciar, através das vidraças, a fúria do mar nas tempestades e rir dos que corriam pela rua, encharcados, atrás dos guarda-chuvas, arrebatados pela ventania. Dentro daquelas 4 paredes havia um reino de fadas, dizíamos, com coisas que só ali havíamos visto. Uma penteadeira fantástica que tia Lucinda chamava de Pessechê, com um enorme espelho oval cercado de anjinhos dourados, gordinhos, cada um diferente do outro.
Sob o tampo de mármore rosado do psichê, misturavam-se uma infinidade de frascos de perfume das formas mais estranhas, batons e caixinhas de rouge com que podíamos pintar-nos, aquelas caixas de porcelana para o pó de arroz, com tampas que eram bibelôs de damas antigas, em poses lânguidas, e saias de 1000 babados de tule, cofres com bailarinas rodopiando sobre espelhos, cheios de broches, pulseiras, anéis, colares que ela nos deixava revirar e experimentar o quanto quiséssemos. Felizes, acreditávamos que era tudo ouro e pedras preciosas, um tesouro riquíssimo em nossas mãos. Só no quarto de tia Lucinda podíamos nós, pobres injustiçadas do mundo dos grandes, mexer nas coisas e vê-las à vontade com os olhinhos invisíveis que tínhamos nas pontas dos dedos, abrir a pilha de caixas redondas com aqueles chapéus engraçadíssimos, o de Viena, os de Paris, o de Berlim, o de Veneza, aquele que tinha a cabecinha de um bicho com olhos de vidro, os de plumas, os de flores, os de frutinhas que mordíamos levemente para ver se eram de verdade, os de palha italiana. Meter-nos nos vestidos de baile, abundância de vidrilhos e miçangas e franjas de seda, nas fantasias de carnavais de outros tempos, com confetes desbotados perdidos nas dobras. Distrair-nos com bonecas do mundo inteiro, livros de histórias em francês e alemão, brinquedos de corda e instalada num canto flamejante, a harpa dourada, igualzinha às dos anjos dos santinhos que nos davam no colégio. Tia Lucinda tocava a harpa desde menina, coisa que me parecia inteiramente natural, já que mamãe vivia dizendo: Lucinda é um anjo, um verdadeiro anjo. E nós mesmas experimentávamos a verdade dessa afirmação pela inesgotável e sorridente paciência que ela tinha conosco. Mesmo nas tardes em que soprava o noroeste, quando até os adultos punham-se inquietos com as crianças, queixavam-se do calor, suavam e maldiziam o tempo, e nós encapetávamos de vez, excitados pela ventania quente, a folharada esvoaçando até acima dos telhados, o céu escurecendo num segundo e queríamos correr pela rua contra o vento para receber na cara as primeiras gotas da grossa chuvarada que já vinha. Tia Lucinda permanecia tranquila e fresca, sorridente, com aquele seu ar sempre tão limpinho de quem acaba de sair do banho. Vestia-se sempre com blusinhas de cambraia, bordadas a ponto de sombra ou enfeitadas com muitas camadas de rendinhas e nervuras, brancas ou em leves tons pastel, como que meio desbotadas, que a faziam tão parecida com as bonecas e gravuras antigas que havia em seu quarto. Usava camafeus cor-de-rosa no decote e um cachinho colado na testa que chamavam pega rapaz. Tia Lucinda era nossa cúmplice, meio inocente e inteiramente fiel. Tinha sempre um vidrinho de bicarbonato para apagar de nossas línguas os roxos indícios do pecado de comer jambolões esmagados, catados na rua, que nos encheriam de horríveis lombrigas e resultariam no ainda mais horrível castigo de não ir na semana seguinte à casa de meu avô, por desobedientes que éramos. Para nós, tirava de seus insondáveis tesouros pedacinhos deslumbrantes de papel de presente, fitilhos vermelhos e dourados e lindas caixinhas de papelão pintado que nós, malvadas, enchíamos de cocô de gato, embrulhávamos caprichosamente, deixávamos bem no meio da calçada, matando-nos de rir por trás da cerca-viva do jardim, da cara de susto e nojo dos incaucos que as abriam iludidos. Davam-nos 500 réis para chuparmos, fora de hora, aquele picolé de origem suspeitíssima, vermelho e deliciosamente proibido. Deu-nos num Natal, a Mariana e a mim, a bola de capão tão desejada que ninguém mais nos daria porque era muito feio menina jogar futebol. Para que nos deixassem ir sozinhas à praia, nosso anjo da guarda prometia vigiar-nos da janela do quarto, mas jamais contou a ninguém que, em vez de banho de mar e castelinhos de areia, corríamos atrás de uma bola, soltas e felizes, com moleques negros que nos ensinavam a driblar o adversário com arte e malandragem.
Nós, tão mazinhas, gostávamos de cochichar pelos cantos. Tia Lucinda solteirona. E rir daquela palavra que já nos tinham 1000 vezes proibido de repetir. Tratavam de convencer-nos de que tia Lucinda era ainda muito moça e aludiam vagamente a um futuro casamento. Para nós tinha que ser velhíssima, irmã de vovô, imagine. Ao mesmo tempo, achávamos natural que quando diziam as meninas, se incluísse tia Lucinda. Ela brincava comigo e Mariana como se fosse uma de nós. Fazia roupinhas para as bonecas de louça de ar tão antigo que guardava em seus armários, que nos encantavam. Nós é que antes dela nos cansávamos das bonecas e corríamos feito doidas para a praia, descalças e descabeladas, querendo avidamente aproveitar o pouco tempo que nos restava na vida. Sabíamos, para fazer coisas de menino, assobiar, chutar bola, passar rasteira, empinar papagaio, jogar bola de gude, pular sela, plantar bananeira, pescar ciris. Sabíamos que cada dia um pouquinho nos íamos tornando, inevitavelmente, mocinhas a quem quase tudo seria proibido. De repente, eu soube que música era aquela que volteava em minha cabeça, desde que vi tio Tenente tão profundamente triste e digno, com o seu ar sempre solene, junto ao caixão de tia Lucinda. Era a marcha grave e lenta que a banda de música tocava invariavelmente, ano após ano, na procissão de minha avó. O que para nós era a grande procissão de vovó, de fato era um evento sem significado litúrgico, claro, um simples antecedente da procissão do encontro, que consistia em conduzir a imagem do Senhor dos Passos, escondida sob pesada lona, da igreja onde morava durante o ano, junto com sua mãe, Senhora das Dores, a outra igreja mais distante, para que se pudesse realizar, na Sexta-feira Santa, o comovente encontro entre o filho e a mãe, a meio caminho. Para nós, porém, era um momento importantíssimo da Quaresma, desde que uma remota tataravó achara de fazer uma promessa que obrigava todos os seus descendentes a acompanhá-la. Per omnia saecula saeculorum, dizia tio Otávio, que foi seminarista e adorava falar latim. Vovó, ciosa, herdeira e guardiã da promessa, não admitia deserções e todos os que já fossem capazes de andar sobre 2 pernas nem pensavam em faltar. Para nós, era uma festa encontrar os primos do interior e os do Mato Grosso, ficar acordadas na rua até tarde da noite, ver bem de pertinho a banda de música, atravessar as misteriosas ruas do vertiginoso comércio do café, proibidas durante o dia e o resto do ano para as mulheres da família. Foi numa dessas procissões de minha avó que tio Tenente entrou na vida de tia Lucinda. Como sempre, iam na frente os homens da Irmandade, com suas roupas roxas, carregando a cruz e as lanternas de prata. Em seguida, o vulto meio amedrontante do Senhor dos Passos, envolto em lona. E depois dele, as sucessivas gerações de devotos, cada uma à sua maneira. Primeiro minha avó e outras velhinhas como ela, portadoras de promessas semelhantes, solenes e compungidas, vestidas de preto com suas mantilhas de renda e terços de madrepérola. Seguidas de perto pelos maridos de terno escuro e cabeça baixa. Depois, nossos pais e tios, que alternavam uma que outra reza com a troca de notícias da família. Em seguida, nossos primos adolescentes, francamente mais interessados neles mesmos do que em Deus. E por fim nós, a criançada, aos saltos em volta da banda de música que fechava a procissão. Mariana e eu, desenfreadas, corríamos para trás e para frente ao lado da banda, com tia Lucinda atrás de nós, atordoada, mais imbuída da responsabilidade de vigiar-nos. Mais do que tudo, divertia-nos provocar o tocador de tuba, imitando-o com as bochechas infladas, comportando-nos como 2 palhaças, tentando por todos os modos fazê-lo rir e perder o compasso. O músico, porém, elegante, marcial, com seus grandes bigodes grisalhos e retorcidos, seguia firme e impassível, sem perder o rumo nem o ritmo, com uma luz de riso nos olhos.
Foi então que tia Lucinda escorregou naquele bendito papel melado de picolé. Com clareza quase miraculosa, como se a estivesse vivendo agora mesmo, revejo a cena. Tia Lucinda, meio trêmula, equilibrando-se numa perna só, apoiando-se com a ponta de um dedo no braço engalanado do militar. Ah, obrigada, capitão. Não é preciso, não foi nada. Como não, minha senhora? Senhorita. Oh, perdão, senhorita. Posso muito bem acompanhá-la. Tome meu braço, se não se importa. Ah, que gentileza, capitão. Sargento, senhorita. Logo, logo, tenente, quando me reformar. Mas e a banda? A tuba? Oh, que importa uma tuba diante de um pé torcido? É tão doloroso. Olhavam-se, sorriam. Não nos viam pulando à sua volta. Ele impertigado e solícito, ela oscilando hesitante. Finalmente, tia Lucinda inclinou graciosamente a cabeça, enlaçou o braço no dele e foi-se, mal tocando o chão com a ponta do pé inchado. Nós, sempre rindo como loucas, fomos atrás, macaqueando, imitando a que manquitolava, zombando dele com sua tuba, pum, pum, pum. Nós éramos capazes de saber, naquele tempo, que havíamos assistido ao momento único do nascimento de um grande amor. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Esta é uma produção da Roca Studios.